humanidade! Tudo bem? Você sofre por antecipação? Sabe por que isso acontece na sua vida? Por que você faz isso? Meu nome é Arthur Papávero, sou terapeuta, conhecido como o cara do sentimento. O meu objetivo é te ajudar a reconhecer o que você sente para que você possa assumir o comando da sua vida. Algum tempo atrás, uma pessoa me procurou e ela estava vivendo um momento muito difícil. Estava realmente transtornada. E a grande preocupação dela era a seguinte: ela estava com medo de estar grávida. E eu perguntei para ela assim: por que você está com medo de estar grávida? E ela me contou a história. Na verdade, ela não tinha e não vivia um relacionamento com um namorado, com um marido. Ela tinha um amigo colorido. Ela usou um outro nome, usou duas siglas. Isso não veio ao caso. Ela vivia essa relação e ela não tinha um compromisso com essa pessoa. E ela nem conhecia há muito tempo. Então, era uma preocupação. Por quê? Ela não queria ser mãe solo. Seguimos nossa conversa. E eu perguntei pra ela: você está grávida? Ela disse: não, eu não sei. Eu não sou médico. Mas eu perguntei pra ela assim: a sua menstruação está atrasada? E ela disse: ainda não. A menstruação dela ainda não estava atrasada, mas ela já estava achando que ela estava grávida. Como saber? Como? Eu continuei perguntando: mas vocês não usaram nenhum tipo de precaução para que isso não acontecesse? E ela disse: sim, nós usamos preservativo. Eu falei: então, mas isso é uma forma contraceptiva. Quando usamos um preservativo, a gravidez não acontece. E ela disse: mas às vezes pode acontecer algum problema, pode existir alguma coisa ali, pode acontecer algo. Falei: sim, e segui. Mas o que hoje te dá a certeza de que você está grávida? E ela disse o seguinte: quando eu estou para menstruar, eu sinto muita dor no seio e eu não estou sentindo. Falei: mas quando é a data? Qual dia cai? O dia da tua menstruação. Faltavam ainda 4 dias. Ela me disse que ela não conseguia dormir, que ela só pensava nisso e ela só pensava em como seria a vida dela grávida, como ela falaria para os pais, como ela comentaria com esse rapaz, como eles falariam sobre o assunto. E isso tudo estava deixando ela completamente ansiosa. Então ela estava tendo crises de ansiedade. Ela não conseguia dormir, crises de ansiedade horrorosas. O pensamento dela estava 9 meses à frente, com a criança já nascendo. E isso acontece com as pessoas que sofrem por antecipação. Elas precisam controlar uma situação que muitas vezes é incontrolável. Por que isso acontece? Primeiro, a insegurança é o sentimento base de todo esse comportamento sofredor por antecipação. Essa moça, ela só conseguia pensar no problema e no que ela viveria se estivesse grávida. E eu fiz uma pergunta para ela: você consegue pensar realmente, se você não estiver grávida, como será a sua vida? Porque essa também era uma possibilidade. A gente conversou bastante, ela foi se acalmando e a gente falou sobre todas as inseguranças dela. Ela se acalmou. 2 dias depois ela me mandou uma mensagem dizendo que estava menstruada. Então, nada daquilo que ela tinha passado naqueles dias, que já faziam alguns dias que ela estava vivendo desse jeito, não era necessário ter vivido aquilo. Sofrer por antecipação é sempre assim. Por que a gente faz isso? Existe um comportamento controlador que quer deixar a nossa vida toda montada de um jeito que nada saia do lugar. Só que nós convivemos com outras pessoas, convivemos com situações incontroláveis. Nós não temos o controle sobre as coisas, as pessoas e a vida. Nós podemos ter um comando, mas controle, não, impossível. Só que os controladores, eles às vezes se blindam com esse comportamento, achando até bonitinho, achando fofo. Saiba que ser controlador vai fazer com que você entre eventualmente num comportamento como esse e vai fazer você sofrer um pouquinho por antecipação, e isso nasce dentro da tua insegurança. A nossa insegurança. Então eu estou aqui inseguro. O que eu faço? Eu uso um outro sentimento para me sentir um pouco mais confortável. A insegurança faz com que a gente se sinta frágil, fraco, incapaz. Então ela te leva a ter uma baixa. A gente fica bem frágil demais. O que acontece? Para resolver facilmente, eu fujo da minha insegurança, assumindo outros sentimentos, que eles também não são bons, mas pelo menos eu não me sinto frágil. A exigência vem de um sentimento de poder. Então eu pego a minha exigência e eu vivo com ela, eu convivo com ela de uma forma bem forte. Sim, eu sou forte. Dentro do comportamento controlador, o que tem? Muita exigência, acompanhado de intolerância. E eu crio regras duríssimas dentro deste comportamento. Olha só a situação dessa moça. Ela estava querendo controlar uma situação. Então ela estava exigindo dela ter uma resposta que nem o
corpo dela ainda não tinha. Não existia como. Ela estava querendo fazer até um exame para ver se ela estava grávida. Primeiro, ela deveria aguardar o seu período direitinho para ver se no dia certo a sua menstruação viria. Mas não, ela estava querendo se adiantar. E esse se adiantar, muitas vezes, é só o controle que faz isso. Eu preciso controlar essa situação porque eu não posso passar por isso. Tá, mas você sabe se isso realmente vai acontecer? Não. Então por que você está vivendo isso? Uma outra moça, agora mais recente, me disse o seguinte: eu tô muito preocupada. Eu tô com medo de perder a minha mãe. Eu tô com medo que ela morra. E eu perguntei: sua mãe tá doente? Ela falou: não. Tem sua mãe? Como é que ela tá? Não, ela tá ótima. Tá super bem. Mas tem o coronavírus, né? Agora estamos vivendo aí um momento muito complicado porque as pessoas de mais idade, elas estão aí no grupo de risco e podem morrer a qualquer momento. Eu falei: sim, é possível. Isso é uma possibilidade. Isso não é a realidade. Tá acontecendo com a sua mãe? Não, não. Minha mãe não sai de casa, se cuida, muito álcool gel, bonitinho, lava suas mãos, se cuida. E eu perguntei: mas ela tá tomando todos os cuidados, por que você tá com medo que ela morra? Porque vai que ela pegue e fique muito mal e vá pro hospital e não reaja e não tenha como, não tenha o respirador para ela e ela morra. Minha mãe é tudo para mim. Como eu lido com uma situação como é? Eu disse a ela: olha, a certeza absoluta que nós temos quando nascemos é que vamos morrer. A sua mãe, você, eu, meus filhos, todos os teus amigos, todas as pessoas e todos os 7 bilhões de seres humanos vão morrer. Parece meio fúnebre essa conversa, mas ela é real. Só que quando eu jogo com a realidade e não com uma ilusão, fica muito mais fácil. Eu não posso pensar que minha mãe já está com o vírus mortal e ela não vai ter capacidade nenhuma de reagir àquilo e passar por isso. Quando eu olho para a realidade, para aquilo que realmente está acontecendo. Minha mãe está em casa se cuidando, está bem. Ponto final. O que o controlador quer? Eu não quero que minha mãe morra. Você vai ter que inventar uma vacina para imortalidade. E isso não existe. Não tem como. Isso faz parte da nossa natureza. E respeitar a natureza humana que existe dentro de nós. Então, olhar para a vida com um pouco mais de seriedade, um pouco mais de clareza, ter uma forma madura de olhar para a vida. O que tem dentro da sua vida hoje? Vai no que você tem. Existem sentimentos de todas as formas dentro de você. Essa insegurança, se você não olha para ela, você busca esse controle para solucionar, para resolver, e você não vai conseguir. O meu objetivo é te ajudar a entender que quando você está sofrendo por antecipação, o que você precisa olhar? Para a tua insegurança. Se pergunte: por que eu estou inseguro? Todo comportamento ansioso gera esse tipo de sofrimento por antecipação. Então a minha ansiedade, quando eu lido com a minha ansiedade achando que a ansiedade é um sentimento, eu já começo perdendo. Por quê? Porque a ansiedade é só a reação àquilo que você sente. A tua insegurança é o sentimento base da tua ansiedade. Só que a ansiedade, ela pode vir por vários motivos. Só que 90% das ansiedades que aparecem dentro de você e que você não gosta, que te deixam mal, elas vêm de um sentimento de insegurança. Então eu preciso olhar para minha insegurança. Quando você está ansioso desse jeito, você tem que perguntar: por que eu tô inseguro? Quando eu fiz esse caminho com essa moça aparentemente grávida, eu disse para ela: vamos olhar então para a realidade. Se você estiver grávida, o que você fará? Quais serão os passos que você vai seguir? Você tem muitas possibilidades diante disso. Agora, vamos lidar com cada insegurança? Com cada uma? Você fica insegura com o quê? E fomos partindo de cada ponto. Como falar com o pai? O que eu falaria? Como falar com esse rapaz? O que eu diria? Como lidar com a vida? Como ser mãe no momento que eu não tô querendo ser? Como fazer tudo isso? A gente foi pegando cada passo, cada pedacinho daquilo e falando sobre as inseguranças diante daquilo. Quando você divide, você separa tudo. O que eu sinto aqui neste momento? O que a minha insegurança me diz sobre isso? E formas de lidar, respostas para todas essas perguntas você tem. A mesma força que a tua dúvida. Será que eu estou grávida? O que vai ser da minha vida se eu estiver? A sua dúvida tem a mesma força da certeza de o que vai ser da minha vida se eu não estiver grávida. Só que aquela insegurança, que parece ser um sentimento frágil, ele é violento dentro de nós, porque ele tem uma força destruidora. Então a nossa insegurança é um sentimento bem maldoso, bem perigoso. Só que quando eu fujo dessa insegurança, ao invés de eu buscar a segurança, as respostas dentro de mim, eu faço um caminho de buscar regras que não me façam sentir a insegurança. Então a exigência, a intolerância te deixa numa posição onde eu crio algumas regras de certo e errado e sigo assim a vida, ditando regras. Eu viro um ditador da minha própria vida. Eu exijo de mim e eu exijo do outro. Eu exijo e não tolero. Esse tipo de comportamento
comportamento nasce então dentro de uma fuga. Eu fujo da minha insegurança para esse lugar de controle onde eu não controlo nada. Eu faço um caminho onde eu busco regras. Eu crio formas onde certo e errado são leis dentro da minha história, da minha vida. Então eu sigo aquelas regras de uma forma extremamente exigente, intolerante, e eu viro um ditador dentro dessas regras, um ditador para a minha vida e para a vida dos outros. Eu fico insuportável. Eu sofro por antecipação. Tem gente que valoriza isso que parece até uma qualidade. Sofrer por antecipação já tem dentro desse comportamento um controle horroroso. Uma coisa que vai te fazer sempre muito mal. Observar isso pode mudar a tua história, mudar como você lida com a situação da tua vida. Se você passa por isso, entenda a tua insegurança, compreenda e busque a tua segurança. Não crie regras tão rígidas para resolver um problema que você não tem controle. Não faz isso com você. Se você conhece alguém que passa por isso, se você reconheceu esse comportamento dentro de alguém, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Quem sabe você não possa ajudar de uma forma muito simples para que ela possa mudar esse comportamento, mudar isso na vida. Porque as pessoas que passam por isso realmente sofrem. E não é uma frescura, não é uma coisinha à toa. É sério. As pessoas vivem em sofrimento e sem necessidade nenhuma. Se de alguma maneira eu conseguir te ajudar aqui, se você encontrou as respostas que você realmente buscava, compartilhe esse vídeo, me segue aqui no canal, me segue nas redes sociais. Temos Instagram, Telegram. Meu nome é Arthur Papávero, conhecido como o Cara dos Sentimentos. Até o próximo vídeo.